queria deixar alguns conceitos firmados para chegar então no que é missões, ok? Então, primeira coisa, eu vou falar dos versículos aqui, mas não ficar lendo, ganhar o tempo. Estou imaginando que vocês conheçam, tem a sua Bíblia aí de cor, na cabeça, no smartphone, ou está com ela fisicamente aí, dá para consultar. Bom, do ponto de vista de uso do seu tempo, né? A Bíblia manda remir o tempo, que os dias são maus. E ela fala que todos nós somos criados com um propósito. Então, você foi criado por Deus com uma identidade, com um propósito, objetivando um fim que é o fim de Deus. Ele tem um propósito com a sua vida. E você precisa, ao longo do seu tempo, entender qual é esse propósito, aceitar e desenvolver. Então, essas 3 etapas são muito importantes. Primeiro, eu preciso saber o que Deus quer de mim. Quando eu souber, eu tenho que dizer, concordo. Porque esse é o livre-arbítrio. Você pode dizer sim, você pode dizer não. E uma vez que você concorda, tem que efetuar, realizar. Quando fala, mostra a tua fé sem as obras, mostrarei a minha fé pelas minhas obras, está falando isso. Olha, você pode crer um monte de coisa, mas o que você fez? Quando 2 Coríntios 5,10 fala que cada um vai ser julgado no tribunal de Cristo de acordo com aquilo que fez, a gente percebe que não vai ter um exame oral quando você chegar no céu, perguntando quem é Jesus, acredita na Trindade, o que você pensa sobre a transubstanciação, qual a sua opinião sobre a predestinação. Não vai ter isso. O que vai ter é um currículo de coisas feitas, as suas obras realizadas. Então, de acordo com o que cada um fez, haverá um juízo. E se eu estou resistindo ao estudo bíblico aqui, esse juízo, que é chamado Tribunal de Cristo, não tem nada a ver com o juízo final, que é o trono branco, onde as pessoas vão para o céu ou para o inferno. Porque essa é uma questão de salvação. Quem acreditou em Jesus não acreditou, mas assim, o Tribunal de Cristo é aqueles que são ditos, se consideram cristãos. O que você fez? Então, essa é uma pergunta muito importante, porque nós acumulamos conhecimento aqui na igreja ao longo dos anos. E esse conhecimento, ele nos prejudica, não ajuda. Porque a Bíblia também fala que aquele que soube a vontade do seu Senhor e não a cumpriu, vai ser castigado com muitos açoites. E aqueles que não soube e, portanto, não fez, continuará também sendo castigado com menos açoites. Então, ignorância não é justificativa para Deus, mas se você sabia e não fez, vai doer um pouco mais. Esse é um conceito que a gente não fala muito na igreja. É o conceito de galardão. É um conceito de produtividade espiritual. Usar um termo mais de mercado aqui. É o conceito de que uns dão fruto a 100, outros a 60, outros a 30. Também é o conceito de que uns recebem 5 talentos, outros recebem 2 e outros recebem 1. E não se espera que ele tenha 1 produza 10. Ainda que a palavra das minas fala que uma mina e 10. Mas que ele produzisse mais 1. Tinha 2 mais 2, tinha 5 mais 5, de acordo com a capacidade de cada um. Um outro versículo que eu até falei ontem aqui nessa mesma sala, na reunião dos pastores, Romanos 12:3, que fala que cada um saiba de acordo com a medida da fé que lhe foi dada. Então você tem um tamanho do seu reservatório, e você tem que estar com ele cheio, e cada um tem um tamanho diferente do reservatório. É a medida da fé que lhe foi dada. Agora, não tenham dúvidas alguma, Deus não vai cobrar conhecimento, Deus vai cobrar resultado. Aquele que creu e perseverou até o fim, esse está salvo. Aquele que creu e no meio do caminho desistiu, que bom que ele creu, que pena que ele desistiu. É a mesma parábola do semeador. Cresceu, alegria, veio o sol, muita pedra, morreu a semente. Recebeu com alegria, os espinhos cresceram mais rápido, sufocaram, morreu a semente. Ou seja, não foi para o céu. E a boa semente na boa terra, 100, 60 e 30, produtividade. Então, nós estamos falando aqui uma coisa que é muito importante. O que
Deus quer de você? Para que Ele te criou? E o que Ele vai cobrar de resultado do investimento que Ele fez? Todos nós vamos comparecer no tribunal de Cristo. E essa cobrança, ela é justa. Um outro texto também que vocês podem ler depois com calma, é a parábola das bodas. Vocês conhecem essa parábola bem, né? Então tá lá, uma festa de casamento, e os convidados dão desculpas e não vão. Ah, comprei um terreno, uma junta de bois, então todos peço-te que me tenhas por excusado. Ou seja, desculpa aí, mas não vou. Esse negócio acontece muito na vida. Quando você não tem nenhum lugar para ir, ninguém te convida. Quando você está cheio de comida, aí estopra convite. Uma grande justiça isso. Né? Você está aí louco para que alguém te convide para um casamento e tem uma boca livre lá, ninguém te convida. Na hora que você já não pode comer porque tem um problema de estômago, aí começa a vir aqueles convites. Os ricos estão cheios de convite aí, né? Então, o que o Senhor fez? Ele falou, a festa, a boda está pronta, mas os convidados não são dignos. Sai aí pelos valados, pelas estradas e traz todo mundo. Traz os mendigos, os coxos, traz a escória aqui e enche a casa. E a Bíblia fala que a casa foi lotada. Lotada de gente como nós, que não tinha pedigree para estar lá, que não tinha condições de receber o convite. E aí vem a grande incoerência da história. O Senhor está lá passeando, vendo a festa, e aí vem um fulaninho que não está vestido com as vestes nupciais. E aí então ele pergunta, cadê tua roupa? E a pessoa emudeceu. E aí então a Bíblia fala que o Senhor mandou chamar os guardas, arrancá-lo dali e jogá-lo atado de pés e mãos nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ou seja, vai estar um castigo. Agora imagina você, não vou dizer você, um conhecido seu, que é um mendigo, que está lá mendigando, e chega um fulano e fala, quer ir numa festa? Quero. Aí você vai na festa e o cara fala, ô, cadê seu smoking? Cadê sua roupa de gala? Meu amigo, me convidaram, não tenho nada, você sabia quando me convidou. Porque ele era o que estava lá, jogado, largado, coxo, aleijado. Como é que então o Senhor vai exigir que ele tenha paramentos? Então existe uma aparente incoerência aí. Mas essa incoerência não estava na cabeça do fulano, porque ele ficou quietinho. Ele sabia que ele tinha que estar vestido, mas ele não estava vestido. Então a pergunta que se faz é, que roupa é essa? E aí você vai lá para o Apocalipse e está escrito, a roupa são as vestes de linho fino, são as obras de justiça dos santos. Então, você não tem nenhuma condição de ser convidado para a festa. Mas pela graça, nós somos salvos. O perdido tornou-se filho. Deus nos chamou para dentro. Agora, ele espera um resultado. E você tem que se vestir de obras de justiça. Carta de Apocalipse às igrejas também. Aconselho que de mim comprem vestes para ativistas. Você pensa que é rico? Você é pobre, miserável, cego e nu. Vai logo comprar roupa. Então não é grana. É resultado da sua vida. Então, esse preâmbulo aqui é para dizer, Deus te criou com um propósito e Ele vai cobrar esse propósito. E você não pode dizer, não sabia. A pergunta então é, o que queres que eu faça? E para terminar a primeira parte bíblica aqui, eu já reparei, demorei um tempo para descobrir isso, para raciocinar isso. Deus criou com um propósito, mas Ele não diz o propósito. Ele não fala, você foi para essa posição, vai lá e fala, você tem que descobrir. E Ele não conta assim fácil. Negócio meio estranho. Mas Ele mostra a dificuldade. E aí, chega mais perto de missões, você pega lá o exemplo de Isaías. Existe uma pergunta que é feita, existe um diagnóstico, uma realidade que é demonstrada, e a pergunta é feita, a quem enviarei? Tem aqui uma necessidade, quem eu enviarei?
As empresas, quando querem contratar, elas não ficam perguntando quem enviarei, elas convidam. Mas aqui é você que se apresenta. Então Isaías falou, eis-me aqui e envia-me a mim. Então, mas ele era uma pessoa impura que habitava no meio de um povo de impuros lábios. Então ele foi santificado, preparado, adestrado para ser enviado. O outro texto famoso de missões, que é no Novo Testamento, que é a palavra os campos estão brancos, prontos para a ceifa. E então você olha e vê que a terra está pronta para a colheita. Os campos estão brancos. O que você tem que fazer? Sair colhendo? Não. Orai ao Senhor da Seara para que Ele envie os cearenses. Então, nós temos que orar e não fazer. O negócio está na mão de Deus. Então, esse é o primeiro ponto, espero ter ficado claro aqui. Existe uma coisa que Deus quer de você, você tem que descobrir qual que ela é na vida. Agora, pensando do ponto de vista do seu tempo utilizado, você pode estar em 3 níveis, eu já falei isso algumas vezes aqui, outras palavras, quando eu falo sobre vocação. Então, o primeiro nível que você pode ter é uma ocupação. Quantos aqui trabalham? A maioria, mas tem os que não trabalham. Ocupação. O que é uma ocupação? É um trabalho. Então eu tenho que ir lá de segunda a sexta, eu trabalho e eu recebo um salário. E essa teoria foi bem desenvolvida aí pela teoria marxista da mais-valia, não sei se já todo sindicato com essa história, o sindicato dos trabalhadores, o sindicato dos patrões, e existe um conflito inerente aí, porque o patrão quer pagar menos e exigir mais, e o trabalhador quer trabalhar menos e ganhar mais, e tem um choque. Então eu ofereço o meu tempo de trabalho, a minha condição de trabalho, você oferece a capacidade produtiva para que eu aplique esse trabalho, então eu dou meu tempo, você dá seu dinheiro, então eu vendo meu tempo por dinheiro. Então é um negócio, estou entregando 8 horas por dia e você me paga. Esse conflito faz com que sempre você pense que o seu chefe está contra você e que o que ele quer é atazanar a sua vida. E o esporte dele é pedir, pedir, pedir e não dá. Você vai pedir aumento, ele fala não, e depois ele dá mais serviço. Então, essa mentalidade está na maioria das pessoas. Você sempre fala, não pergunta o que o serviço está falando lá no corredor, porque ele está falando mal de você, se você for o chefe. Então, o esporte nacional é falar mal do chefe. Para as pessoas que têm uma ocupação, estão vendendo tempo, recebendo um dinheiro, aquele trabalho foi o que apareceu. Então, não é o que eu gostaria de fazer, mas eu tenho que viver. Então, tem que trabalhar. Existe uma frustração, uma tristeza, ou uma carga de fazer aquele trabalho. A maioria das pessoas, infelizmente, está aqui nesse nível. Então, para essas pessoas, o melhor dia da semana é sexta-feira. E o pior dia da semana é segunda de manhã. Né? Porque eu vou ter que voltar para aquele trabalho chato. E na sexta-feira eu estou livre para, com o dinheiro que eu ganhei, fazer o que eu gosto, que eu quero, estar com as pessoas que são os meus verdadeiros amigos. Então, para minimizar esse problema, foi criado o happy hour. Então você pode, já na quinta-feira, fazer o happy hour, na terça, hoje tem happy hour todos os dias. Né? Para você viver um pouquinho melhor. E diminuir a semana de trabalho. Deus não está nesse negócio. É uma falsa luta, essa luta de patrão e empregado. E Deus é um bom patrão. Aquele homem que recebeu um talento e guardou, escondeu, o que ele disse? Eu sabia que o Senhor é um Senhor severo, rigoroso, tive medo, então eu ceifa onde não semeou. Então ele fez 3 declarações lá, a razão pela qual ele guardou aquele talento. Medo. Eu não tinha uma relação de amor. O perfeito amor lança fora todo medo. Então é uma relação de autoridade e de obediência. Quem pode manda, quem tem juízo obedece. Rigor, regra, imposição. Funciona assim.
Então você vai falar, o cara fala, infelizmente não posso te ajudar. As regras da empresa. E uma coisa que antigamente era muito comum, hoje está mudando o discurso, mas a prática não muda tanto, que é assim, aqui é trabalho, o problema familiar fica lá fora. Sua vida particular não tem nada a ver, aqui é sua vida profissional. Então você pode estar morrendo, finge que está tudo bem, entra aqui e trabalhe. Como se as pessoas fossem caixinhas que se... Então, hoje os melhores RH já não enxergam assim. Tem que ser uma coisa só. Mas a ocupação, ela gera essa postura de que o chefe é ruim, mal e está me atrapalhando. Então é a postura daquele trabalhador que enterrou o seu talento. Não vivam nisso. Isso não quer dizer que você tem que só trabalhe com aquilo que você gosta, porque nem sempre isso é possível. E mesmo que você goste, nem tudo que você faz está dentro do que você gosta. Tem coisas que são chatas mesmo, ainda mais se você for estagiário. Então, faz parte do tempo também, o operacional para o estratégico. Agora, você tem que ter dentro do seu coração uma outra postura, que é, eu vou fazer mais do que estão me pedindo. Eu não estou me balizando por aquilo que as pessoas esperam de mim, mas por aquilo que eu posso. Eu vou ter uma posição de me alegrar com a oportunidade de trabalhar mais e de mostrar que eu sou diferente. Não vou me esconder atrás da maioria, não vou falar mal dos outros, eu vou ser diferente. E se você for diferente, você vai ser o José. Que o pessoal olha e fala, puxa, esse cara é bom, hein? Não reclama nunca. Mas vamos colocar ele aqui na posição. Aí você fala, mim, pastor, para Deus, como me aproprio desta palavra. Aí você fica lá meses sendo o melhor, aí na hora da promoção, o sobrinho do chefe cai lá e ganha o trabalho, você fala, eu estou aqui em vão, tenho lavado as minhas mãos, né? Então, não adianta você fazer isso como se fosse um truque para... Tem que ser uma postura do coração, de não ter o emprego como uma ocupação. Aí existe uma outra coisa, que é a profissão. Esses são um pouco mais frisados. Eles estudaram por alguma coisa e estão trabalhando com aquilo que estudaram. Beleza. Então, eu gosto de algum negócio e trabalho naquilo que eu gosto. Já tem um prazer aqui, uma realização, que é a realização do profissional. Então, eu estudei engenharia, fui trabalhar com engenharia. Outro estuda medicina, outro estuda direito, outro estuda qualquer outra coisa que você coloque aí, técnico, e você faz aquilo que você gosta. Mexer com alguma coisa com as mãos, construir, carpintaria, artesanato, sei lá. Existe uma realização, que é um prazer em fazer algo que você tem afinidade. Então, se estão me pagando para isso, melhor ainda. E para o mundo aí sem Deus, essa aqui é o máximo da história. Eu vim para cá e estava ouvindo no rádio uma mulher lá falando, uma brasileira de 30 e poucos anos, que foi eleita lá pelo MIT, que é o templo da engenharia mundial, que é a Escola de Engenharia de Boston, né? Massachusetts Institute of Technology, é a poli do mundo, né? MIT é o lugar que eu fiz engenharia, né? Estudar em MIT era o sonho de todo mundo. E ela foi escolhida a melhor aluna do MIT no ano, e a brasileira. Então a Microsoft deu uma bolsa para ela, e um monte de coisa, vai estar no doutorado, obviamente. Então ela está falando que eu adoro o que eu estou fazendo, eu adoro, para mim esse negócio assim de que fim de semana, chegar de noite, não, eu continuo pensando, eu continuo fazendo, para mim não tem tempo, não tem nada, é tudo isso aqui. Por quê? Porque ela se entregou para aquele negócio. Então ela não fala, como os ingleses, né, eu ouvi isso do inglês, ele fala, at 5 the pen falls. Então, significa, 5 da tarde, a caneta cai. Você está lá trabalhando, tocou o relógio, parou, vamos embora, porque o meu compromisso acabou. Não, a pessoa tem um ânimo que faz com que a profissão seja algo que está dentro dela. Agora, o que está dentro dela? Algo que Deus colocou. Então, se essa menina gosta de engenharia, inovação, tecnologia, ela tem uma aptidão para isso, que outras pessoas não têm, e estariam chorando se tivesse que trabalhar naquele negócio. Tem uma moça aqui do Butantan que veio falar comigo, pastor, ela também está se formando em engenharia, porque eu gosto muito dos exemplos de engenharia, está se formando em engenharia, e aí foi trabalhar numa bela multinacional, só que foi mais para lá de vendas.
E aí ela falou, olha, não estou gostando, não estou gostando. Eu estou querendo sim, eu queria uma coisa mais matemática, mais cálculo, mais estatística. Eu fui para a cara dela e falei assim, quantas pessoas falariam isso, né? Eu quero mais cálculo, mais matemática, mais estatística. Menina, você é uma raridade. Eu estou aqui, é japonesa, né? Então, por quê? Porque ela gosta. E para quem gosta é aquilo. E dá uma equação aqui que eu vou ficar pensando. E para quem é vendedor, que ele gosta de fechar a venda. Mais ainda do que ganhar o dinheiro. Mas é um prazer assim, ó, eu vendi pro cara, o cara não queria, consegui. E isso está no sangue. Por isso não é à toa, você vê lá o lado árabe judeu, está no sangue. Mesmo se eu fui para esses lugares aí, entrei numa loja, perguntei o preço, o cara falou, eu falei, obrigado. Saí e falei, não vai comprar? Não, não quero não. Ah, mas você perguntou o preço, você tem algum interesse? Tem. Ah, curiosidade. Dá o valor. Não, não quero. Não, pera lá, como não quer? Não é assim que funciona. Diz o seu preço. Quanto você paga? E o cara, o que ele estava querendo fazer? Ele queria o jogo, ele queria lá, vendo por quanto, aquela briga até chegar no valor e pum. Por quê? Porque está no sangue dele vender. Então, se eu não quero comprar, eu estou deixando ele muito desestimulado. É mais do que o valor. Isso o árabe lá. Mas eu vi um pernambucano fazer isso, aliás, foi fantástico. Em Porto de Galinhas, férias, na praia, aí chega o pernambucano lá com uma rede. Toda, né? Artesanato, tal. E você o que é? Você que é? O cara do meu lado lá. E você? Eu sou você é? Eu sou de São Paulo, Paulista. Gente fina. Paulista, trabalhador. Eu gosto de paulista, viu? Eu gosto de paulista. Paulista é cara de palavra. Fala, faz, trabalha, produz. Está aqui, tirando as férias, né? Todo mundo aqui folgado, você não trabalhar, ganhou dinheiro, está aqui. E o cara, obrigado. Então, você não quer comprar isso aqui? Não, não quero não. Ah, mas fala, mano, é maravilha e tal. Você, olha aqui, ó, R$100. Não lembro o preço, mas deu um número lá. E o cara, não, obrigado. Mas fala um negócio, fala a mesma coisa. Não tem um valor? Qualquer coisa. O que você pagaria por isso? Ah, sei lá, eu pagaria 30. Vendido. O cara, como? Não, eu não quero não. Você não é paulista? Você não tem palavra? Uau, meu cara armou tudo aquilo de propósito. O cara ficou meio assim, R$30. Esse negócio deve valer 20. O cara é muito gênio, um vendedor. Nasceu para fazer aquilo. Então, quando você está com esse negócio dentro de você, você se alegra com o que você faz. Profissão. Agora, por quê? Porque existe um talento, existe uma capacidade que Deus colocou lá dentro. E aí é o problema, porque as pessoas fazem teste vocacional para definir profissão. Isso está errado. Teste vocacional é fazer a pergunta, você gosta ou não gosta, desenhar, cantar, escrever, fazer conta. Aí faz pergunta, no final você vai ser matemático, vai ser jornalista, vai ser engenheiro, você vai ser desempregado. Você gosta de descansar, sem viver de salário de família. Então, qual o problema do teste vocacional? O problema é que a palavra vocação, que é a terceira posição aqui, a vocação não vem de dentro. Você não pode olhar o que eu gosto para descobrir a sua vocação. Porque a palavra vocação é latina, vem de vocatio, quer dizer chamado. Vocalizar. Vocal. Então é uma voz que você ouve. Então qual é a sua vocação? A sua vocação é um chamado. E quem chama? Deus chama. Então ele vai te chamar para aquilo que ele quer. E quando ele te chamar, você vai falar, eis-me aqui. Então assim, o drama da sua vida é descobrir, está preparado para a hora que Deus chamar, porque ele não chama logo no começo da história não, ele demora um pouco para chamar. E você vai andando, aprendendo, vai batendo aqui, batendo ali, tendo uma experiência, vai tendo uma ocupação, vai tendo uma profissão e chega na vocação. E na hora que ele te chamar, aquele chamado vai ter um preço. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa
por conta do chamado. Então, para um cristão, a escolha vocacional, ou o que ele vai fazer como profissão, não tem nada a ver com quanto ele vai ganhar. Tem a ver com o chamado. E com certeza, essa vocação de Deus, ela será menos atraente financeiramente do que a melhor opção que você tem aí. Um chamado da família. Alô, irmãzinha? Tudo bem. Posso falar que tem aqui umas 50 pessoas me olhando, mas tudo bem. Eu recebi, eu vi. Só preencher aquela ficha. O Edmund falou, eu fui ver, descobri que não tem o telefone dela. Não é o telefone dela. Eu vou, mas eu não vou cedo não. Eu tenho uma reunião em casa, 2 da tarde, vou chegar pro filho. Eu falei com ela e não vi a resposta. Assim, manda o telefone dela que eu ligo para ela. Ok. Beijo. Beijo pro 50. Tá vendo? Tô sendo convidado para uma boca livre, tô falando não. Festa de casamento, almoço grátis no buffet, eu não posso ir. Vamos na reunião com a igreja. Isso é vocação. Então, a vocação vem na hora em que você está sabendo o que fazer e Deus vai te explicar por que você gosta daquilo, por que você tem essa inclinação, por que Ele te criou desse jeito, vai encaixar naquilo que Ele tem para você. E isso tem que vir depois de uma certa experiência de vida, quando você já andou, palmilhou e entendeu o que é, o que não é, o que pode e o que não pode, já foi um empregado com ocupação que não tinha nada para fazer, ganhou um dinheirinho lá, foi o office boy, depois foi o auxiliar, depois foi o ajudante, e o gerente. Você fala, oh, você é o diretor. Aí Deus fala, vem aqui trabalhar comigo. Mas o diretor, não, aqui ó. Aí você fala, tá bom, então não ser diretor, vou fazer isso aqui. Cumprir a minha vocação. Então esse chamado ele vai acontecer. Quando você entender, você vai ser feliz. Porque esse empregador não está na mais-valia, não está no sindicato, ele tem interesse em você, ele dá mais do que você vale, ele ajuda a sua vida, ele paga as suas contas, ele é galardoador dos que o buscam. Então vale a pena isso. Ok esse conceito? Bom, então o que tem a ver isso com profissão e missões? Isso vale para 100% das pessoas. Qual é a sua vocação? Bom, a Bíblia aqui, ela faz uma divisão em 2 tipos de pessoas. Reis e sacerdotes. Então, rei ou sacerdote. É interessante a maneira como ele faz o organograma do céu. Se todo cristão, segundo Pedro, é chamado para ser rei ou sacerdote, rei e sacerdote, quem são os súditos? E quem são as pessoas que vão lá pedir intervenção do sacerdote? Quem é o povo? Então, a igreja inteira só tem cacique. Onde estão os índios? Então, essa visão é a visão de que Deus está preparando um mundo, um universo, onde pela eternidade nós vamos reinar. E toda a igreja, não é que tem milhões de reis. Toda a igreja, ela cabe numa cadeira. Está sentado à destra do Pai. Efésios 1. Então você está sentado à destra de Deus e vai reinar sobre todas as coisas. E esta cadeira é o corpo de Cristo. Então você que é membro do corpo de Cristo é um pedaço deste corpo, um corpo só, que é o corpo do Rei. Rei dos reis e Senhor dos senhores, que é Jesus. Qual a sua função? Reinar. Sobre quem? Sobre todo o universo. Então, Efésios 1, não vou ler aqui de propósito, eu já falei isso, deve ter ouvido,
Lá está falando assim: está sentado à destra do Pai, sobre todo nome, domínio. Escrever, vai. Nome, domínio, poder, potestade e principado. Então a igreja, ela está numa posição em que ela está acima disso aqui. Por isso é rei. O que vem depois de príncipe é rei. Então, nome. Nome define uma ordem de autoridade, porque você tem um nome. O nome da sua família. Quando você escreve algum documento mais oficial ou estrangeiro, quando pergunta o nome, ele não está perguntando Paulo, ele está perguntando Oliveira. Você vai lá no avião, é Oliveira Paulo. Então o meu nome é o nome da minha família. Nome, eu sou família Oliveira. Então define quem eu sou. E quando a pessoa ouve o nome de família, ele já sabe se o cara é rico ou se é pobre. Então, Oliveira, Você e o Silva estão aí, né, governando o Brasil. Aí fala Alcântara Machado, né? Fala, sei lá, qualquer nome famoso aí, né? Você olha aquele sobrenome e fala, oh, esse cara manda. E quem tem nome tem domínio, que é uma área. Você pega lá o registro de imóveis, é um domínio. Aquela propriedade pertence a um nome. Então tem poder e dinheiro aí. Poder, exatamente isso, alguma coisa que aqui é físico. Tem nome, sobrenome, uma pessoa, domínio, uma região, é uma coisa concreta. Poder já é abstrato. Mas o poder, ele delibera. Então lá em Brasília tem a Praça dos Três Poderes. Significa que aquelas entidades que não se veem determinam quanta grana e quanta autoridade terão os nomes e os domínios, de acordo com as regras das leis que vão ser emanadas dos três poderes. É um poder espiritual, que é uma potestade, que manda sobre tudo isso. Determina o que as pessoas pensam, que influencia para um lado ou para o outro, do ponto de vista de Deus e do inferno. E há um principado, aliás, há dois, né? O principado de Jesus, que está sobre os seus ombros, e o príncipe deste mundo que não tem nada com Cristo. Então aqui tem uma estrutura de autoridade que o rei está sobre ela. Para aprender a governar sobre todas essas coisas, a julgar os anjos, está aqui no seu estágio. Aprendendo a controlar os seus apetites, aprendendo a usar o seu dinheiro, aprendendo a dar a Deus o que é de Deus, aprendendo a amar as pessoas e descobrindo que mais bem-vinda coisa é dar do que receber, aprendendo a ser dizimista, aprendendo a viver uma vida para Deus e não para si mesmo. Todos. Alguns como reis, outros como sacerdotes. No Velho Testamento essa divisão era clara, era proibido ser rei e sacerdote. Então Saul, que era um rei, quis ser sacerdote porque Samuel estava demorando. E ele ofereceu sacrifício. Perdeu o reino. Depois, mais tarde, Urias fez a mesma coisa. Perdeu o reino. Por quê? Porque o rei não é sacerdote. No Novo Testamento, nós somos reis e sacerdotes. O que tem isso de prático aqui? Você tem 12 tribos, em que uma é feita de levitas, que são sacerdotes, e 11 são profissionais. Trabalham, tem terra, então esses 11 aqui ganham um pedaço de terra, esse aqui não ganha nada. Esses 11 plantam, produzem, vendem, compram, comercializam e enriquecem, e esses aqui ganham o dízimo. É uma estrutura de país, inclusive, que você tem 11 dando 10%. Foi várias vezes já esse negócio, vale sempre repetir. Se 11 tribos dão 10%, com quanto que o cara fica? Se eu dou 10% que eu ganho, eu fico com 0,9 e esse aqui ganha 110, 1,1. Então, na média da riqueza nacional, eu tenho 0,9 do que eu ganhei. Então, se eu trabalhei bastante, 0,9 de muito. Trabalhei pouco, 0,9 de pouco. Mas esse aqui fica com 1,1 da média. Então o levita ganha a média
do que a nação ganha e 10% a mais. E não tem terra. Então depende que os bons conselhos sejam bons mesmo. Se o cara fizer direitinho e produzir, ele enriquece também. Ele leva a comissão. Então o trabalho do ministério tempo integral depende dos que têm ministério não tempo integral. Todos estão aqui, descobrindo a sua vocação, que aqui também tem várias coisas. E aqui então tem o final que eu quero falar, que são duas possibilidades profissionais em missões. A primeira aqui é se eu sou um membro das 11 tribos. Então, eu estou aqui, trabalho, ganho, não sou o tempo integral da igreja. Não tenho chamado tempo integral, não quero ser missionário. Bom, eu sou um cristão. Como cristão, eu tenho que pregar o evangelho, dar bom exemplo, testemunho, fazer tudo que está direitinho aqui, dentro dessas coisas, e sendo um rei e um sacerdócio. E no Novo Testamento isso é misturado. Como é que você vai fazer isso aí? Você está no lugar para evangelizar aonde Deus te colocou. Então, a sua relação com o emprego não é uma relação de mais-valia. É uma relação de vocação. Por que eu estou nesse lugar? O que Deus quer de mim aqui? Para quem que eu vou falar? Que exemplo eu vou dar? Qual é o objetivo que eu vou alcançar? Todos vocês tinham que estar se perguntando isso. Eu sou cabeça, não sou cauda. Então você vai crescendo. Com que propósito? Ganhar mais dinheiro? Não. Cumprir a vontade de Deus. Cumprir a vontade de Deus. Ah, mas eu preciso sobreviver. Quem está na sobrevivência não está pensando em Deus. Então, olhai para as aves do céu, para as flores do campo. Deus não cuida do pardal? Vai cuidar de você. Tem que acreditar nisso. Buscar em primeiro o reino de Deus, sua justiça, e mais coisas serão acrescentadas. Então, a primeira coisa importantíssima para falar para vocês é que a maioria da igreja está aqui, e a maioria da igreja tem que entender que o seu emprego não pode ser uma ocupação, e nem um lugar para você ter realização profissional. Tem que ser o lugar da sua vocação. Se você não sabe a sua vocação, continua de office boy onde você está. E vai buscando. Vai buscando, porque um dia Deus vai falar. Então vai se preparando aqui. Isso aqui é uma carreira. Até chegar aqui. Na hora que você chegar aqui, você vai começar a escolher o lugar onde você vai trabalhando. Para isso tem que ter excelência. Então para de folgar. Chega mais cedo, sai mais tarde. Quando alguém te pede uma coisa, faz duas. Tenha curiosidade sobre como funciona o lugar onde você está. Seja prestativo para com todos. Que as pessoas te conheçam, não porque você é o crente folgado, que chega tarde porque tem uma vigília e sai cedo porque tem uma reunião. Isso não é ser cristão. E dizer que o chefe está te oprimindo porque você é crente. Você tem que fazer o melhor. Dar o melhor. Porque você está esperando a hora em que Deus vai falar mais sobre a vocação que Ele tem para você. E a porta vai se abrir. Não me preocupa com crise financeira, problemas. Deus está sempre cuidando dos seus. Você não depende da situação física humana. É óbvio que ser cristão na época de Salomão é melhor que ser na época de Jeremias. Mas Deus cuida sempre. E a Bíblia garante que não vai faltar a comida, a roupa, o teto. E que se você tiver essas coisas, com isso esteja feliz. E quando as riquezas crescerem, não ponha nela coração. E quando ela começar a crescer a sua riqueza, a pergunta vai ser: Deus, para que eu tenho esse dinheiro? O que você quer que eu faça? E aí, então você vai começar a ajudar o reino. Então, para esse povo que está aqui, trabalho, produção, riqueza, oportunidade. Quando você chegar na oportunidade, aqui é a hora do milagre.
lembre-se disso também. Um milagre só é milagre para quem recebe. Na outra ponta, não é um milagre, é uma oportunidade. Então, pensa no milagre. Jesus andando sobre o mar. Um milagre para um homem não afundar na água. Para Deus é um milagre. Jesus andando e falou, meu Deus, eu mesmo, o que está acontecendo? Como ele conseguiu isso? Deus sabe todas as coisas. Para ele é uma decisão. Agora vai flutuar, agora não flutua mais. Uma decisão. Não existe guerra de Deus contra o diabo. Não existe guerra, porque os poderes são totalmente... Sabe, o diabo, ele sabe que Deus não vai destruí-lo, porque ele não quer, pela sua palavra. É por isso que ele se dá uma de... Porque na hora que Deus faz assim, acabou, acabou. Não tem assim, tá difícil, ai, conseguimos ganhar. Não, na hora que Deus resolveu, acabou. É as trevas contra a luz. Está cheio de treva esse lugar. Aí acendeu a luz, acabou a treva. Não tem não vou embora. Acabou. Porque o poder da luz é incomensurável em relação ao poder das trevas. Então, a pergunta é, eu estou sendo agente do milagre? Então Deus chega para você e fala, tá vendo aquele cara que está passando na rua? Esvazia sua carteira em cima dele. Aí você vai lá e... Deus está mandando. Então, se você parar o cara e falar assim, meu amigo, Deus mandou te dar esse dinheiro aqui, ó. O cara pode começar a chorar. Porque sabe-se lá o que ele está pensando. Mas para você isso não é milagre, para você é uma oportunidade. Posso ou não posso? Para ele é um milagre, alguém parar na hora que ele precisa e dar o dinheiro para ele. Fala, uau, mas tem alguma coisa aqui. Por quê? Porque é assim que Deus faz. Você quer ser um agente de milagres? Trabalho, produção, riqueza, oportunidade. Aí nessa hora você vai perguntar, o que Deus quer que eu faça? Aí você vai sustentar missões. Aí você vai enviar pessoas. Aí você vai viabilizar negócios. Então esse mundo aqui é um mundo muito importante, onde a terra manda leite e mel, mas para poder ganhar o produto você tem que plantar e colher. Eu também digo sempre os pastores. No Egito, tinha comida grátis. Todo mundo era escravo. Então, não queira morar no Egito. Tem que fugir do Egito. Na hora que você sai, vai para o deserto. No deserto não tem comida. Tem milagre. Maná, codorniz, água da pedra. É tudo milagre. Aí quando chega na Terra Prometida, não tem mais milagre. Tem trabalho. Planta e colhe. E nós aqui estamos querendo, primeiro, queremos maná no Egito, porque a gente não quer trabalhar, mas também não quer sair do Egito. Muito legal, um lugar sofisticado, moderno. Deus não volta não, me dá um seu milagre aqui no Egito. E quando vai para a Terra Prometida, quer que o cara também tem que trabalhar. E tem alguns malucos, esse tem poucos, mas existem, que querem plantar no deserto. São aqueles que falam, não preciso de Deus não. Meu esforço, minha dedicação, Deus ajuda a crescer na madruga, ele vai lá e não precisa de Espírito Santo, de milagre, não precisa de nada. Eu vou fazer com a minha força aqui. Meu amigo, você está plantando no deserto você tem que orar e clamar, Senhor, me salva. Você tem que depender de Deus. Mas tem gente que não quer depender. Então, cuidado para não estar nas estações erradas, no lugar errado. Aqui. Aqui, você tem uma tribo, que são, vamos colocar no contexto de hoje, missionários. Então você pode ter um chamado missionário. Você pode ter um chamado missionário. E aí então, esse aqui está usando a profissão para cumprir a vocação de Deus na vida dele. O que está fazendo? A mesma coisa. Então aqui tem uma profissão, trabalho ministerial, profissão como oportunidade. Qual que é a diferença?
que eu vou usar uma profissão para poder falar o que eu tenho que falar. Aqui, quando o cara perguntar a razão da fé que é em mim, eu vou dizer. Mas eu não estou lá para converter as pessoas. Estou lá para ser cristão e a luz vai brilhar e gente vai se converter. Mas eu posso usar a minha profissão como uma forma de atingir a vontade de Deus naquele lugar. Então eu vou virar a página aqui para falar sobre isso, tá? Mensagens não param de chegar. Deve ser a minha esposa gastando, né? Essa. Então, Juliana, olhando para o mundo de hoje, olhando para o Brasil, e agora vamos contextualizar bem esse negócio aqui. Historicamente, e isso continua sendo válido, a pessoa que quer ser missionária, ela pode fazer uma faculdade, um curso teológico, aprender um pouco de missiologia, entender como pregar o evangelho para uma outra nação, fazer o transcultural, aprender a língua daquela nação, os valores, os usos, os costumes, e então, quando ela estiver tudo preparado, ela vai lá e fala: Jesus te ama, e Jesus está aqui, Jesus morreu para salvar. Quem é Jesus? Jesus, um cara que viveu, né? Então, se for um índio que nunca ouviu falar, vai contar a história toda. Se for um muçulmano, ele vai falar: olha, não é Alá, não é Maomé, é Jesus, é Deus. E aí começa a briga. É um negócio difícil, áspero, complicado, porque tem que pregar para quem não acredita. E ele tem um preparo para isso. Essa é a função cristã da história. Ele pode usar de uma estratégia para ser bem recebido naquele lugar. Então a profissão ela pode funcionar como forma de aceitação, ou seja, eu estou para explorar, e como forma de ajuda. O que é esse aqui? Quando a gente fala, às vezes até fala do contexto, que Paulo não ganhava dinheiro porque ele trabalhava. Não é verdade. Paulo vivia da igreja. Excepcionalmente, numa situação que ele estava trabalhando em Éfeso e depois em Corinto também, ele não trabalhava para não ser pesado para aquelas pessoas. Então ele sabia fazer tendas, era fazedor de tendas, então lá com Áquila, Priscila, ele trabalhava, fazia as tendas, vendia e se sustentava. Isso não aconteceu ao longo de toda a vida dele. Aconteceu no momento, por quê? Porque ele não queria ser pesado. E porque ele não queria ser pesado, para que ninguém achasse que ele estava lá pregando o evangelho para ganhar dinheiro. Então, para quebrar aquele bloqueio das pessoas de que esse cara está atrás de grana, então, ó, não estou atrás de grana, não quero o seu dinheiro. Hoje isso, inclusive, é muito válido. Tem muita gente que acha que está atrás de grana. Eu participei de uma consulta missionária alguns anos atrás, só missionários brasileiros, e vários lugares, né? Fizemos uma reunião da diáspora, estávamos conversando com todos os missionários ali, na Europa. E aí veio um pastor belga e falou: olha, amamos os brasileiros, que bom que vocês estão aqui, avivamento, crescimento, a energia, Deus tem um mover para vocês, mas tem uma coisa que eu não entendo: por que vocês não são unidos? Segundo, por que vocês não obedecem à regra? Você não anda na lei. Por que tudo é ilegal? Por que tudo tem jeitinho? Aí o cara com a cabeça belga está tentando entender o exemplo que nós estamos dando de cristianismo brasileiro. E qual que era o problema dele? Ele estava vendo o quê? Que um imigrante vai para aquele lugar lá para ganhar dinheiro. Então ele migrou para fazer a vida dele. Ele é cristão, mas ele migrou para resolver o problema profissional dele. E aí ele vai frequentar uma igreja étnica. Cheio de brasileiro lá, porque ele tem que ficar junto com os iguais, que inclusive se ajudam. E aí então ele começa a desenvolver seu ministério e começa a ver que, puxa vida, se 10 imigrantes iguais a mim derem o dízimo, é o meu salário. Então, na hora que você juntou 10, você pode trabalhar. E a igreja fica na sua casa. Aí, se quiser um pouquinho mais de gasto, tá bom. Então, juntou 20, você consegue alugar um lugar e ainda para trabalhar.
Então o que ele faz? Vai numa igreja lá, quando começou a crescer ele funda a igreja dele, tira 20 de uma igreja que existe e funda outra. Aí vem mais um, faz a mesma coisa. Então, o pastor da igreja, quando chega um brasileiro e fala assim, eu sou líder no Brasil, ele fala, eu não quero você aqui não. Por quê? Porque ele vai roubar minhas ovelhas. Então cria uma igreja que não fala uma com a outra. Porque está todo mundo atrás de grana e não profissão. É uma maneira de se subsistir. Então, existem as pessoas que têm toda boa intenção e não estou julgando nenhum nome especial. Mas o pastor belga, ele falou isso. Por que isso acontece? Porque um não conversa com o outro? Porque tem medo de perder a ovelha. Porque a ovelha virou uma maneira de ganhar o sustento. E não é digno trabalhar o seu sustento. Eu só quero o sustento. Então, não pesar no bolso de quem está te recebendo é uma bela maneira de dizer eu tenho um valor, um ideal maior do que você imagina. Agora, a forma de ajuda é assim. Você pode ser médico, enfermeira, área de saúde. É uma área muito famosa em missões. Bom, você vai para a África, onde a saúde é básico, você vai ajudar com saúde. Ah, eu sou professor, área de ensino, que é uma área muito famosa. Então, você vai lá e ensinar inglês para quem não sabe inglês. Quantos missionários dão aula de inglês? Por quê? Porque todo mundo, literalmente, o mundo inteiro, quer aprender inglês. Então, se eu sei inglês, eu tenho um valor. A pessoa não quer nem saber de Jesus, mas ele quer saber de inglês. Então, ele vai aprender inglês. God loves you. Ok. Nós temos lá o Elmo na Alemanha. Ele vai lá ensinar futebol. Será que um brasileiro pode ensinar futebol para um alemão? Na verdade, eu estive lá agora, esse mês passado. Na verdade, é mais do que para o alemão. Ele está ensinando futebol para as comunidades que não se misturam na Alemanha. Eu estou conversando isso agora aqui, em cima. O Brasil tem uma capacidade de misturar natural. Basta olhar aqui essa sala. Somos brasileiros e cada um vem de uma origem. Agora lá não, lá e em qualquer outro lugar no mundo, mesmo nos Estados Unidos, África nem se diga, África geral. Uma raça, eles não se misturam. Você tem dois negão lá, um é Zulu, o outro é Bantu. Não converso com ele. O irmão está lá, ele falou que ele estava num culto, entrou um cara, o baterista está no meio da música, ele levantou e saiu. Porque aquele cara entrou. Não fica no mesmo lugar que ele fica. Irmãos. Então você precisa fazer o quê? Duas igrejas. Igreja dos brancos, igreja dos color, igreja dos negros. Então essa divisão faz com que você, como brasileiro, tenha um valor. Então o que o Elmo está fazendo lá? Ele está falando de futebol para os filhos dos islamitas, para os turcos, para os negros e para os alemães. E através do esporte todo mundo fica junto e forma um time. Sabe quem percebeu esse valor? A prefeitura. Então quem está pagando o trabalho não é a igreja, é a prefeitura. Falando assim, você é importante aqui, porque você como brasileiro consegue congregar gente que não anda junta. Eu achava que até era assim, legal, né? Eu contei isso para o pessoal aqui dos pastores, né? Quando eu estava lá almoçando com ele, entrou um menininho, filho de um muçulmano. O pai dele junto, o menino foi correndo lá, ele começou a conversar com o cara, abraçou o pai, vamos lá. Quando é que você vai ter um muçulmano chegando perto? Então, aquela profissão é uma maneira de ajudar a comunidade. O governo percebe valor e a pessoa percebe valor. Que tremenda arma é essa? Então, se você pensa em ser tempo integral, tem que pensar, bom, qual que é a minha arma que eu vou levar junto? Que profissão que eu carrego para poder fazer isso? E do outro lado se eu estou na minha empresa e sou um profissional lá, com aquelas características das 11 tribos lá, e surgiu uma chance, a minha empresa está expandindo para outro lugar, eu vou ser engenheiro no Iraque. Qual que é o valor de ser um cristão sendo engenheiro no Iraque? Qual o valor de estar na minha organização profissional e entender como o Evangelho, como o reino se move nas minhas condições? O que eu posso fazer para influenciar, alterar, e não é só ganhar dinheiro e dar o dízimo ou oferta missionária. O meu trabalho pode impactar missões grandemente. Grandemente. Que é o meu trabalho. Não vou nem dar o exemplo aqui. Para terminar esse assunto, como é que esta forma de ajuda pode acontecer? As profissões, historicamente,
você tinha aqui setor primário, secundário e terciário. Vocês estudavam em escola na minha época lá, né? Depois mudou um pouquinho aí os nomes. Então, o que é setor primário? Terra. Então, aqui a agricultura, pecuária, é setor considerado setor primário. Secundário é indústria. Fábrica, produção, metalúrgico. Vou colocar aqui. Automotivo. Um exemplo do setor secundário. E o setor terciário? Serviços. 100 anos atrás, a grana estava no primário. Quem é rico? Quem tem terra. Grandes latifúndios. Produtor agrícola. Cabeças de gado. Esse cara é o cara milionário no país, é o que manda. 200 anos atrás, no mundo inteiro. Tempos bíblicos, onde está a grana? De onde veio o dízimo lá das 11 tribos? Da terra. Então você planta, colhe e aí tem grana. E esse pessoalzinho aqui gira em torno de você. E esse aqui não existe. Século XIX, século XX, o setor secundário começou a crescer no mundo. É a indústria de transformação. Então a indústria veio, revolução industrial. Quem tem grana? Dono de siderurgia. Dono de sei lá. Vou falar o que você quiser de indústria aqui. Montadora. Hã? Montadora. Montadoras. Indústria química. Tecido. Então, as riquezas do mundo de hoje começaram aqui. Agora, onde está a grana? Serviços. O que é serviço? É tudo. Comércio. Então, aqui, lojas, bancos, cabeleireiro, profissões liberais, são prestadores de serviços. Então você sabe alguma coisa, faz o serviço, o cara te paga. Essa roda continua girando, porque você tem que ter grana que vem da terra, transformação de minério em uma coisa que a indústria produz, e esses caras compram e vendem aqui. Hoje quem mais ganha dinheiro é serviço. E a população cada vez mais está trabalhando na área de serviço do que na área primária e secundária. A tecnologia faz com que poucos consigam arar grande quantidade de terra. Então, com os tratores que a indústria produz, poucos fazendeiros americanos têm alta produtividade de soja. Dá um desemprego no campo. Esse cara vem trabalhar na cidade. Então, o setor terciário, ele está crescendo, crescendo, crescendo. E a grana está aqui. E onde está o maior nível de educação? Está aqui. Então, quem faz faculdade está vindo trabalhar aqui. Bom, se você quer ser um missionário e ajudar alguma sociedade, principalmente se a sociedade está num lugar não tão desenvolvido, como a África ou algum lugar da Ásia, o setor terciário está chamando. Porque isso aqui está mais na mão de governo e grandes empresas. Isso aqui está na mão de todo mundo. Então você tem que ter uma profissão do setor terciário. Você vai ser prestador de serviço. Segundo, você não depende de um chefe. Você está naquela 11 tribos, provavelmente o seu chefe está aqui. É uma construtora, é uma petroleira, é uma grande empresa que está ali fazendo as coisas acontecerem. E você é funcionário. Aqui você pode ser dono. Então, se você quer uma profissão em missões, setor terciário. O que eu sei fazer? E aqui você vai ter que entender, que é a palavra da moda aqui, mas mal compreendida, como empreender. Empreendedorismo. Ou seja, como que eu vou começar um negócio e manter esse negócio de pé. Então quando a gente mandou, a gente que eu falo que é das Nações, a gente ajudou financeiramente também, mas quem mandou foi a Igreja de Vitória. Um missionário para Afeganistão, que foi pregar lá em Cabul. Os caras não querem ouvir de evangelho, mas não querem ouvir de americano. O brasileiro já tem visto. Ô Brasil, gostei de você.
Por quê? Porque nós somos neutros. E o que ele vai fazer lá? Ele abriu uma escola. Vai ensinar inglês para afegão. Escola nós queremos. E aí ele viu, olhou, vamos abrir uma pizzaria. Então abriu uma pizzaria, vai vender pizza para os afegãos. Então é um negócio. É um negócio que mantém ele lá, e o governo não está falando, ele veio aqui para evangelizar e mudar a nossa religião, porque isso é proibido por lei. Então, se a pessoa se converte, ela pode inclusive ir presa. Eu não posso ir lá pregar o evangelho, mas eu posso ensinar. Eu posso vender pizza. E eu posso ser cristão. Então, debaixo da burca, está lá pregando o evangelho. Então, isso é missões, serviço. E tem que saber ser empreendedor. Então, aqui tem que ter uma escola, você tem que entender como montar o negócio. E para montar o negócio, volta àquela página anterior. Trabalho, produtividade, riqueza. Você tem que saber como vai fazer isso. Então, a nossa igreja aqui, ela está se posicionando para ajudar você a ser empreendedor. Em que lugar? Bom, no seu chamado. E qual a sua profissão? Vamos ajudar a nossa profissão. Tem um monte de coisa para falar, eu não tenho tempo aqui. Daqui a pouco ele me chama, não sei. Já está acabando, né? Mas o que eu quis dizer para vocês hoje aqui. Você pode ser um profissional exatamente do que você é e sustentar e abrir portas para missões. Eu, por exemplo, não sou missionário, não vou morar em outro país. Mas a minha profissão deixou de ser profissão já vai 20 anos. Eu parei de ser profissional há 20 anos atrás e passei a ser vocacionado. Eu cheguei com o meu chefe, com muito jeito, falei para ele, o meu salário não vem de você. O seu salário vem de mim. Então, você quer ser abençoado? Me abençoa. Então, com muito jeito, você falar isso assim, você fala, Então, mas foi o que aconteceu. Ele ficou rico nas minhas costas, porque o meu trabalho foi abençoado. E aí, então, eu fui galgando, eu deixei de ser operacional e passei a ser estratégico. Até a hora em que eu não sou mais profissional de ninguém. Então, eu trabalho para mim mesmo. E mesmo quando sou convidado para fazer alguma coisa, de acordo com o que foi chamado. Então, em 2008, me chamaram para ser um dos vice-presidentes da Bolsa. O presidente que me chamou falou assim, eu sei que você vai falar que não pode a igreja, o Instituto Renovo, mas por favor nos ajude. Então foi uma outra postura. E aí, ok, vamos fazer isso. E depois, 3 anos depois, para assumir a BRAIN, fundar a BRAIN, que é uma associação, a Crença Brasil e tal. E as pessoas perguntavam, o que você está fazendo? Eu falei, isso aqui é o projeto Joquebed. O Abraham Schreiber, que é o presidente da FEComércio, né? Falou que ele é um dos membros lá e falou, por que você está fazendo isso aqui? Ele é judeu, né? Falou, isso aqui, olha, para mim é o projeto Joquebed. Sabe o que foi Joquebed? Ele ficou me olhando assim, Joquebed é a mãe de Moisés. Ah, é. E por quê, hein? Por quê? Porque estão me pagando para cuidar do meu filho. Eu faria de graça? Estão me pagando? Esse é o melhor dos lugares. Não me pagam aquilo que eu seria como profissional. Mas a vocação te coloca onde você tem que ser chamado. Então essa é a oportunidade. Agora, essa oportunidade abre portas. Então eu fui chamado para fazer parte do Conselho Nacional de Imigração. Brasília. Que está discutindo fluxos migratórios e vistos e trabalho para brasileiros fora de estrangeiros no Brasil. Essa é uma grande discussão missionária. O Brasil tinha 2,5% de imigrantes no 1900. Hoje tem 0,4%. Nós estamos nos fechando. Agora, nesses últimos 2 ou 3 anos, quintuplicou o número de imigrantes no Brasil. O mundo está nessa confusão e o Brasil está atraindo gente. Então, gente do Oriente Médio, gente do Haiti, gente da Bolívia, gente da Colômbia, estão vindo para o Brasil. E isso aqui nós somos um blend. Tem alguma coisa missionária, é isso? Se está nessa posição, pode abrir ou fechar portas? Então aí vocês têm que se perguntar. Preciso deixar algum tempo para pergunta aqui, né? Eu ia falar de empreendedorismo aqui, mas deixo assim, deixo por aqui. Perguntas? Profissões? Boa noite.
Então deixa eu só falar aqui, se não vai pensando, pode falar, viu? Eu vou falar isso lá em cima, vai ser tão pouco tempo, vocês estão aqui, talvez seja mais interessante ouvir. Nossa igreja está se posicionando para poder treinar pessoas para fazer isso. Então nós temos aqui um projeto de gerações. Então vocês têm até 20 anos, estão numa fase de aprender a ser bons cidadãos. Valores, conceitos e estudo. Dos 20 aos 30 anos, você tem de 20 a 30 anos, você tem um grande desafio na mão. Você vai definir a sua profissão, provavelmente definir o seu casamento, e, portanto, definir onde você vai morar. Essas definições têm a ver com Deus. E nós temos que ajudá-la, como igreja, a escolher bem, para não furar. Eu não sabia isso, eu já fazia isso há uns anos atrás. Tinha um amigo da igreja aqui, que resolveu que ele queria ir morar na Europa. E trabalhar lá. Por quê? Sonho de trabalhar na Europa. Não. E nós gastamos um dia inteiro, eu mais um. O que você quer? A minha profissão, ele é também técnico e tinha uma profissão bem segmentada. Você pode mudar de ambiente profissional e ir para essa outra área aqui, que tem demanda aqui. Aqui vai ter emprego no Brasil e isso está bombando. Ele resistiu um monte, porque então, mas eu estudei isso, preparei isso, mas você não está. Como Deus fala na sua vida? Aí ele disse uma frase que eu vi depois muitas vezes. Olha, eu não sei como Deus fala na minha vida. As coisas vão acontecendo e eu vou andando. Então, me formei, surgiu um emprego, eu entrei. Surgiu um outro, melhor, mudei. Então você vai andando de acordo com o bom senso cristão. Você está trabalhando num lugar, o cara oferece o dobro, fala, bom, por que não? Como vai ser quando Deus quiser que você vá para ganhar metade? Você tem que ouvir a voz de Deus nessa hora. Não vai ser mais o bom senso. E aí então, eu falei, olha, existe um chamado aqui que vai mudar a sua vida. O que aconteceu? Ele mudou e a vida dele mudou totalmente, porque aquele negócio realmente floresceu. E ele começou a ser chamado para esta área. E hoje não está no Brasil, mas mudou de profissão. Por quê? Porque isso reposiciona a sua carreira. Então é muito importante pensar nisso aí. Diga. Pastor, em relação a essa questão de vocação, né, de ouvir Deus falar, de mudar, de tomar ou não algum posicionamento, qual que é a sua visão referente a isso? Porque tem pessoas que esperam Deus falar algo para poder agir, tem pessoas que vão fazendo e pedindo para que Deus abra os caminhos e direcionando. Conforme Deus for fazendo, elas vão sentindo que é a mão de Deus. E tem pessoas que não, que esperam que Deus traga uma solução ou algum tipo de coisa para poder agir. É esse segundo aí. Agora assim, o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que se preparar e tem que estar todo o tempo disposto a ouvir o chamado. E o chamado não é você que chama, é Deus que chama, então você tem que esperar. Quando ele vai chamar? Ele chamou Samuel com 13 anos e ele não sabia ouvir. Aí o Eli foi lá e disse, é Deus. Aí ele entendeu. Então você tem que esperar realmente o chamado. Eu gostaria muito de ser missionário, então vou ser missionário e vou para o Afeganistão e lá vou ver o que vai acontecer. Não, Deus está te chamando, eu tenho vontade. Bom, então, prepare-se, fica aqui, estuda, outra língua, outras coisas, porque o que acontece é que geralmente quando a pessoa é jovem, ela tem aquele fervor de fazer alguma coisa e uma certa vontade de não ralar. Tá bom? Ok. Então você fica naquele negócio de que quero ser missionário e meu pai quer que eu seja empresário. Ah, meu pai não tem visão de reino, meu pai não sei o quê. Não, então você quer ser missionário? Prepare-se para ser missionário. Qual que é a pergunta? Você sabe falar outra língua além do português? Ah, não, então vai estudar outra língua. Quem sabe você não tem aptidão para línguas? Tem uma profissão aí, vem esse negócio aqui, escolhe uma aqui. Então não dá um passo sem um chamado. Senão a chance de você querer ajudar Deus do errado é enorme. Ele que tem que chamar. Agora nós vamos preparar, examinando aqui, então como é que a gente faz isso na prática? Cuide das gerações aqui dentro da igreja. Depois disso queremos ter 3 centros missionários. Um aqui em São Paulo, que vai falar, estudar e preparar o conceito do projeto missionário mesmo, que é o que o Pela Missões está fazendo agora. Vamos ter outro na Bolívia, que é para ajudar quem quer aprender espanhol e se contextualizar para pregar o evangelho na América Latina. E tem todo um contexto. Eu ouvi de um diretor de uma das maiores multinacionais do Brasil. Falou, se os estudantes brasileiros estivessem menos interessados em ir para Harvard e Oxford e fossem para estudar em universidades do Chile, da Colômbia, do México, que são até melhores que a do Brasil muitas vezes, eu teria mais funcionários para poder ser diretor, gerente, presidente da minha empresa nesses países. Mas não tem.
O brasileiro acha que sabe falar espanhol e não fala portunhol. Agora, se você vai lá, estuda aquele lugar lá, conhece as pessoas e se relaciona, a chance de ter um emprego de uma empresa brasileira que está crescendo é imensa. Então, um centro de treinamento na Bolívia para a língua hispana. E nós queremos abrir um centro de treinamento em inglês. Isso deve ser feito, ao que tudo indica aqui, na África do Sul. Já recebemos o convite, agora tem um desafio missionário que está lá. Escola de Línguas em Inglês, Escola de Empreendedorismo e Escola de Missões em Joanesburgo, para atingir a África. Então você vai ter 3 lugares para poder ir e testar para onde que eu vou. Então, vamos preparar a infraestrutura para que você possa cumprir a sua vocação. E nossos jovens estão na hora deles aí. Então, botamos fé que você vai fazer aquilo que nós não fizemos. Bom, o Luiz Guilherme já pediu para subir. Agradeço a paciência. Deus abençoe vocês aí no propósito. Vamos orar aqui? Fica de pé. Senhor, dentro daquilo que é a Tua vontade, existe aquilo que nós queremos e imaginamos. Mas a Tua palavra declara que o coração do homem pode fazer planos e a resposta certa vem do Senhor. Então, olhando esse grupo de pessoas que estão aqui nessa tarde, que estão interessadas em entender o que a minha profissão pode ajudar em missões, o que eu posso fazer, para onde eu vou, se eu quero cumprir o chamado do ID.